pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Saraiva e no vídeo de hoje irei ler a minha redação do Enem 2023, a qual, graças a Deus, eu consegui obter uma nota de 960 pontos. Vale ressaltar ainda que o Enem 2023 foi o primeiro Enem que eu realizei ainda no primeiro ano do ensino médio. Então essa nota na redação já foi motivo de grande alegria e também de expectativa de alcançar notas ainda melhores. Ao longo desse vídeo, irei abordar os principais aspectos que eu utilizei na redação, lendo e comentando os respectivos pontos da microestrutura de cada um dos parágrafos presentes em minha redação. Vocês podem acompanhar aí na tela essas partes da redação, ao passo que eu irei lendo aqui também. E eu começo realizando as minhas considerações acerca desse tema. O tema do Enem 2023 foi os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A princípio, eu gostaria de mencionar que este tema foi um tema muito inesperado pela maior parte dos estudantes que realizou o Enem 2023. Entretanto, é um tema de relevante cunho social e que merece sim destaque, uma vez que é concretizado todos os dias na realidade brasileira e necessita de amplos espaços de discussão para amenizar essa problemática de forma gradativa. Começando a redação, eu irei ler aqui os aspectos da introdução. E eu comecei da seguinte forma. Segundo o insigne escritor brasileiro Gilberto Dimenstein, em sua aclamada obra O Cidadão de Papel, os direitos registrados nos documentos nacionais não são plenamente efetivados na prática, limitando-se aos papéis. Observe, assim, que eu iniciei a minha redação apresentando um repertório sociocultural, seguindo justamente a microestrutura de uma introdução. A introdução ela tem que ser constituída por repertório sociocultural, que precisa ser pertinente, legitimado e produtivo, seguida de uma contextualização com o tema em questão e finalizada a partir de uma tese explícita, que demonstra justamente os argumentos que serão desenvolvidos ao longo da redação. Observe, portanto, que esse repertório sociocultural, por si só, já é legitimado e pertinente, mas ele vai se tornar produtivo a partir do segundo período da redação, onde eu irei relacionar esse repertório ao tema, que foi os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E no segundo período, eu começo da seguinte forma. Nesse sentido, a ideia desenvolvida por Dimenstein pode ser atribuída ao Brasil odierno, em que as potenciais benesses das normas constitucionais se restringem ao plano teórico por conta da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Observe, assim, que neste período eu relacionei o repertório sociocultural que tinha sido citado anteriormente com o tema em questão, utilizando palavras presentes no tema e relacionando com esse repertório. Para finalizar a introdução, eu preciso apresentar a minha tese explícita. Particularmente, eu considero a tese explícita o período mais importante da introdução, uma vez que é a partir da tese que o corretor observa que você teve a preocupação de demonstrar de forma clara, objetiva, de forma explícita, os argumentos que serão desenvolvidos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, que nesse caso são omissão estatal e antigos pensamentos presentes na sociedade. Entende-se, pois, que esse quadro adverso possui como causas a omissão estatal e antigos pensamentos presentes na sociedade. Se estes dois argumentos estão presentes na minha tese, isso significa dizer que no desenvolvimento 1, eu preciso retratar a omissão estatal como causa desse quadro adverso e no desenvolvimento 2, eu preciso abordar os antigos pensamentos incorporados à sociedade como uma causa, um fator que contribui para a concretização desse quadro na sociedade brasileira. Desenvolvimento 1. Diante desse cenário, observe que eu já começo com um conectivo, com um operador argumentativo. Isso é muito importante porque já vai me garantir pontos a mais na competência 4, que vai analisar se o meu texto está coeso, se o meu texto está coerente. E essa coesão é determinada principalmente a partir
partir da utilização de conectivos, que nesse caso o que eu utilizei foi diante desse cenário. Diante desse cenário, é válido destacar, antes de tudo, que a negligência do Estado potencializa o problema. Observe, então, que o desenvolvimento 1 ele iniciou-se com a utilização de um tópico frasal com retomada da tese. Isso posto, para Émile Durkheim, renomado sociólogo francês, é dever do Estado gerenciar questões relacionadas ao progresso coletivo. O ideal de Durkheim, todavia, destoa da realidade, fato atribuído à quantidade irrisória, especialmente por parte do governo federal, de políticas que objetivam reconhecer a relevância do papel da mulher na realização do trabalho de cuidado, como leis que garantam remuneração às mulheres que atuam nesse campo profissional. Logo, observa-se que a máquina pública fere os princípios pontuados por Durkheim, atuando assim de forma displicente. Vocês podem observar também que ao longo do desenvolvimento 1 eu segui a microestrutura que é característica de um desenvolvimento bem construído. Apresentei no desenvolvimento 1, portanto, um conectivo, um operador argumentativo para iniciar esse desenvolvimento, seguido de um tópico frasal com retomada da tese. Apresentei ainda um repertório sociocultural legitimado, pertinente e que se tornou produtivo a partir do momento que eu relacionei com o argumento em questão, que era a negligência estatal, e finalizei com um desfecho crítico. O desfecho crítico é um fator de extrema relevância para que você consiga garantir aí marcas de autorias. Como nós sabemos, a redação do Enem ela é uma redação do tipo textual dissertativo e argumentativo. Então eu preciso constantemente demonstrar o meu posicionamento, demonstrar a minha opinião acerca do tema que está sendo escrito. E eu demonstro a minha posição, o meu posicionamento, justamente no último período, que é o desfecho crítico. Logo, observa-se que a máquina pública fere os princípios pontuados por Durkheim, atuando assim de forma displicente. No desenvolvimento 2, a microestrutura será a mesma. Então, eu irei realizar apenas a leitura e demonstrar qual é o tópico frasal, qual é o repertório que eu utilizei, como eu relacionei, mas de forma mais simples, de forma mais resumida. Desenvolvimento 2. Observa-se, além disso, que antigos pensamentos acerca do papel da mulher representam uma entrave na resolução do dilema. Sob esse viés, para o sociólogo brasileiro Betinho, a sociedade somente alcançará completo desenvolvimento quando afirmar alguns pontos cruciais, como a igualdade. Contudo, a máxima do autor não é concretizada na realidade, visto que a maioria da sociedade apresenta uma visão arcaica acerca da função social da mulher, restrita a cuidar do lar e educar os filhos. Esse antigo pensamento, portanto, corrobora a intensificação da problemática discutida e necessita urgentemente ser combatido. Observe, portanto, a utilização da microestrutura do desenvolvimento. Apresentei o tópico frasal com retomada da tese, seguido de um repertório sociocultural, que nesse caso foi um ideal de um sociólogo brasileiro chamado Betinho, relacionei com o tema no período seguinte e finalizei o desenvolvimento 2 apresentando o desfecho crítico. Este antigo pensamento, portanto, corrobora a intensificação da problemática discutida e necessita urgentemente ser combatido. Agora, irei ler a conclusão. Vale ressaltar que a conclusão é um parágrafo muito importante. Por quê? Porque é justamente onde você vai apresentar a sua proposta de intervenção da problemática que ao longo do texto foi discutida, e é também um parágrafo de extrema importância para a competência 5. A competência 5, ela vai analisar a sua proposta de intervenção e observar se ela tem os 5 elementos que precisa ter. Quais são eles? Agente, ação, meio-modo, finalidade e detalhamento. Se você concluir a sua redação apresentando esses 5 elementos, você já garante 200 pontos da competência 5, que analisa justamente a sua proposta de intervenção. Como foi que eu realizei a minha conclusão? Comecei utilizando um operador argumentativo de conclusão, Destart. Destart depreende-se que a invisibilidade sofrida pela mulher no trabalho de cuidado
deve ser amenizada. Demonstro justamente todo o meu posicionamento que foi defendido ao longo do texto, que esse problema necessita ser amenizado. Assim, o governo federal, olha só, apresentei então o agente. O governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, responsável por promover o acesso à educação na sociedade, nesse caso eu decidi detalhar o agente. O governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, e apresentei o detalhamento. Responsável por promover o acesso à educação na sociedade, deve realizar palestras de conscientização semanais nas escolas. Olha só, apresentei também a ação que deve ser realizada, o governo federal em parceria com o Ministério da Educação, que são os agentes dessa proposta de intervenção, detalhei o Ministério da Educação e apresentei aqui a ação, o que deve ser realizado. Palestras de conscientização semanais nas escolas, por meio de quê? Por meio de parcerias com as secretarias estaduais e municipais de educação. As palestras devem ser realizadas com o intuito de promover maior valorização das mulheres e gradativamente erradicar antigos pensamentos que inviabilizam o reconhecimento da importância da mulher na sociedade. Apresentei aqui também a finalidade. Então, observe que ao longo da minha conclusão, eu apresentei o agente, a ação, o detalhamento, que nesse caso eu decidi realizar o detalhamento do agente, apresentei o que deve ser realizado na ação, a finalidade, o meio-modo e agora finalizo a minha conclusão apresentando aí esse desfecho e relacionando com o repertório sociocultural da introdução. É interessante que você relacione no último período da sua redação, nesse caso, o último período da conclusão, com o repertório sociocultural que você utilizou lá na introdução. Isso configura uma redação que a gente chama de redação circuito. Isso demonstra ao corretor que a sua redação ela foi pensada minuciosamente, que cada detalhe foi planejado antes de ser escrito. E eu finalizo da seguinte maneira. Como efeito, poder-se-á observar a concretização das normas constitucionais fora dos papéis, contrariando, portanto, o ideal desenvolvido por Dimenstein. Assim, eu finalizei a redação. Vocês podem observar que foi um texto bem concluído, que apresentou um projeto de texto bem estruturado, tanto é que no espelho da redação eu fechei com 200 pontos a competência 3 e perdi pontos na competência 1 e competência 5, as quais eu fiquei com 180 pontos em cada uma. Após somar essas pontuações que foram obtidas, eu alcancei uma nota de 960 pontos ao final de tudo. Essa foi a leitura da minha redação e também alguns comentários que eu gostaria de ter realizado. Agradeço se você chegou até o final do vídeo e até a próxima!